Olá, turma A e B do segundo período, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Embra em Foco. Ainda continuando sobre o assunto de tecido epitelial em histologia, nós vamos estar aqui respondendo em vídeo as nossas questões do nosso estudo dirigido 02, tecido epitelial, para a gente estar fechando aqui o tecido epitelial com chave de ouro. Nossa primeira questão, ela vem com um texto informativo, para ajudar vocês a terem esse costume de ler, ter o hábito de ler as questões, prestarem atenção, porque a resposta pode estar subentendida na questão. Então, por isso que vocês perceberam essa pequena mudança do estudo dirigido 01 para 02. Eu estou tentando simular o modelo de prova do professor William, para vocês se acostumarem a ter o hábito da leitura. Mas o que a questão quer saber quanto às funções do tecido epitelial, quais alternativas abaixo estão corretas sobre as principais funções que o tecido desempenha. Para dar início então às nossas alternativas, a alternativa A fala que a principal função são a transmissão de impulsos nervosos, o que não está correto. Sim, ela tem um papel, mas não é a principal função do tecido epitelial, não é transmitir impulsos nervosos. Proteção de órgãos, correto. B. As principais funções do tecido epitelial são proteção e sustentação. Sustentação não, só proteção. O tecido epitelial tem como principal função formar glândulas e formação de hemácias, células sanguíneas. Também não. Opção E. São as principais funções do tecido epitelial pouca matriz extracelular e serem justapostas. Isso aqui é características do tecido epitelial, não é função. Então sobra para a gente a alternativa D como correta. São as principais funções do tecido epitelial de revestimento interno e externo do corpo e secreção, glândulas. Essas são as funções principais que ele tem, esse revestimento interno, tanto externo, a pele. Então essa assim é bem tranquila de vocês conseguirem ir tirando para a alternativa. Na questão 2, mesma coisa, um texto bem grande, mas por fim ele quer saber o que o tecido epitelial tem como características. E se vocês lerem atentamente a questão anterior, a gente percebe de que a alternativa E da questão anterior é a que responde aqui. Então justamente a questão E da primeira pergunta, ela é a resposta da segunda questão. Então a alternativa B fala, é caracterizado por ser um tecido de células justapostas, avascularizado e pouca matriz extracelular. Então, por mais que tenha uma diferença, basicamente se mantém ali, porque ele é um tecido avascularizado, tem células justapostas e tem pouca matriz extracelular por conta de serem células muito próximas. A terceira pergunta, ela tem uma imagem que é para a gente classificar essa imagem corretamente de acordo com o que a gente estudou. Então, a gente se levar em consideração ao polo apical dessa imagem aqui, que está presente, a gente percebe que as células estão pavimentosas, porque elas são alongadas, são achatadas, e o núcleo segue essa mesma formatação, o núcleo também é achatado. Porém, tem mais de uma camada, e a gente sabe que quando o tecido epitelial tem mais de uma camada, ele é classificado em estratificado. Então, além de ser células pavimentosas, é estratificado, correto? Então, tendo isso em vista, a alternativa E fala, o tecido epitelial pavimentoso e estratificado. O que está certo? Epitelial pavimentoso simples? Não. Pavimentoso cubo estratificado? Não. Epitelial de transição? Também não. E epitelial de colunar simples? Também não. Bom, a nossa quarta questão é uma questão discursiva, ok? E ela pergunta sobre as junções, quais são os tipos, e para explicar um pouquinho de cada uma. Então, basicamente, nós temos as junções intercelulares, que são as junções de oclusão, adesão e comunicante, ok? As junções de adesão, ela tem como propriedade garantir a aderência entre as células epiteliais e a junção, por conta dos filamentos de actina. Já a junção de oclusão, elas atuam vedando a passagem de componentes, vedando o espaço intercelular, E as junções comunicantes são junções que permitem as trocas de íons, hormônios, moléculas de sinalização. Além disso, elas ajudam as células e muitos outros órgãos a trabalhar de maneira coordenada, como no caso, um exemplo, são as células do coração, o tecido muscular estriado, cardíaco.
Então ela tem essas funções de fazer eles trabalharem de maneira coordenada e não ficar um em passos diferentes do outro. Agora vamos para a questão 5, mais uma alternativa. Ela pergunta basicamente sobre quais glândulas nós temos e também para citar um exemplo, né, de glândula mista e glândula exócrina. De como estudamos, gente, a alternativa C traz para a gente o quê? Um exemplo de glândula mista, o pâncreas. O pâncreas, como a gente sabe, ele atua excretando hormônios e tanto fora, né, e tanto dentro na corrente sanguínea, ou seja, ele vai ter as duas funções ao mesmo tempo. Isso é um claro exemplo de glândula mista, inclusive a única glândula mista que a gente tem é o pâncreas. E um exemplo de glândula exócrina são as glândulas lacrimais, que justamente elas saem para fora, né? E elas não ficam dentro, não injetam para dentro do corpo. Então, se o meio de contato dela, né, do tecido conjuntivo, vá para o tecido epitelial, ela é uma glândula exócrina, porque não excreta seu produto para dentro, para fora. A questão de número 6 é uma questão de complete a frase, então vamos ler aqui juntinhos. Sobre as glândulas, elas se dividem em glândulas multicelulares e unicelular. Um exemplo é a glândula caliciforme, que é encontrada no revestimento do intestino delgado e também no sistema respiratório, que secretam muco. Correto? Então a alternativa A, facinho da questão 6. A questão número 7 é mais uma da questão de que vocês vão ter uma imagem e vão classificá-la de acordo com o que a gente estudou. Então nós temos a imagem de uma glândula em que tem a porção secretora no formato de um tubo e o ductor dela, que é essa parte em azul escuro, né, ela é ramificada. Ou seja, isso significa que ela é uma glândula tubulosa composta por conta do seu ductor que é ramificado. Então, se vocês procurarem em qualquer imagem didática, tanto do meu slide de resumo quanto da aula do professor, ou no livro Junqueira e Carneiro, vocês vão encontrar essa imagem, não é difícil de classificar. Ok? Na questão número 8, para a gente fechar, a questão pede para a gente denominar, né, classificar, explicar cada uma delas das glândulas merócrinas, holócrinas e apócrinas. Ok? Então, as glândulas merócrinas são aquelas que secretam, né, liberam a célula por meio de exocitose, ou seja, sem a perda do seu material, né? Ela secreta, mas ela não perde o próprio material dela, ela mesma não se perde. Já a holócrina é o produto de secreção que é eliminado juntamente com toda a célula, então a gente vê essa diferença, né? E por fim nós temos a apócrina, que é como um meio termo ali entre as duas, né? Que é o tipo de secreção encontrado nas glândulas mamárias, que em seu produto de secreção é descarregado junto com umas pequenas porções do citoplasma apical, né? Então, gente, esse é o nosso estudo. Foram apenas 8 questões. As referências são, de novo, o Junqueira e Carneiro. Repito para vocês que é um livro excelente, não vai deixar de faltar conhecimento. Ele tem uma linguagem um pouco mais acessível, um pouco mais tranquila, não é pesada e repleta de palavras com significados muito amplos. Então eu recomendo muito vocês estudarem através desse livro, tá? Está disponível na biblioteca virtual, na biblioteca presencial do campus aqui de Saquarema, ok? Então recomendo muito vocês pegarem o livro também para darem uma estudada. Mas então acaba aqui nosso estudo dirigido 02. Espero vocês no estudo dirigido 03 sobre o tecido conjuntivo, né? E é isso que a gente está tentando trabalhar, construir em vocês essa necessidade, esse apego pela leitura, para justamente ficar mais fácil interpretar as questões e não errar por bobeira. Então é isso, e te espero vocês por aqui e até o próximo vídeo, ok?